Olá a todos e todas, espero que esse vídeo os encontre bem e com saúde, assim como os seus familiares. Eu sou o professor Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG, e esse vídeo introdutório, para a gente poder conversar um pouquinho, para que eu possa explicar para vocês como vai funcionar o curso que eu irei ministrar agora nessa primeira etapa, nessa segunda etapa, aliás, né, de 2021, o curso Introdução à Literatura Brasileira, né? Especificamente, antes da gente conversar sobre o curso em si, eu quero falar um pouquinho sobre o projeto, o que é o apoio pedagógico, né? O apoio pedagógico é um projeto de extensão da Faculdade de Letras e que visa constituir aí um suporte pedagógico extracurricular para os alunos que estão ingressando no curso de letras e para que esses alunos possam aí alcançar um melhor aproveitamento nas disciplinas, sobretudo pensando na ideia de como começar esse estudo no âmbito acadêmico. Né? Então, visa cumprir o preenchimento de algumas lacunas que vem com o aluno no âmbito do ensino básico. E aí, essas aulas temáticas, elas são oferecidas de forma a contemplar um leque amplo aí dentro das disciplinas do curso de letras, mas, sobretudo, os cursos que constituem um núcleo comum. Então, nós somos divididos em professores que estão atuando, oferecendo cursos tanto no âmbito da linguística quanto da literatura. Atualmente, a nossa equipe é constituída por 11 professores, nós somos coordenados pela professora Heloísa Pena, e temos o auxílio também das nossas monitoras, Ana Clara Ramos, Deisiane Souza e a Mariana Terra, que nos ajudam nessa parte mais burocrática do trabalho, certo? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho como vai funcionar o nosso curso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a ementa. Ok, nós estamos aqui com a ementa. Nosso curso é Introdução à Literatura Brasileira. Nós temos aí uma carga horária de 32 horas, vai se dar na modalidade virtual assíncrono. E a duração, 4/6, até 17/9, é um curso maior, né? Nós vamos aí até o final do semestre, uma aula por semana. E aí, algumas informações iniciais, eu sugiro que vocês, quem não acessou essa ementa, acessem a ementa direitinho, façam a leitura. Nós temos uma informação sobre pesquisas que a gente realiza aqui com o nosso público, para que a gente possa, com esses dados, melhorar os nossos cursos, o que a gente está oferecendo, captar o nosso perfil de alunos. E aí, conversar um pouquinho sobre o que é esse curso, tá? Esse curso visa oferecer uma visão geral e objetiva do processo de formação da literatura brasileira. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente está trabalhando com um panorama, uma visão panorâmica. Então, durante as nossas aulas, o que nós vamos oferecer é uma leitura introdutória das obras. No entanto, essas obras serão oferecidas para vocês em PDF na íntegra, para que vocês possam ter acesso e ler com calma em casa, tá? Mas nós não conseguiremos, por exemplo, ler todas as obras que nós vamos discutir aqui na íntegra, o que não significa que vocês não devam realizar a leitura das obras. Em razão disso, elas vão estar disponíveis para você. Tudo que eu vou dar de leitura aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa sala de aula virtual, no Google Classroom. Vai estar tudo lá, dividido em pastinhas. Eu vou mostrar para vocês como funciona a divisão. Então, vocês vão perceber que eu tenho um toque de organização, tudo meu segue toda uma linha de organização muito peculiar. Inclusive, nem todos os textos estão lá ainda, os textos finais ainda precisa escanear.
algumas obras, né, críticas que eu quis trabalhar com vocês, eu precisei correr atrás de livros que não tinham nem edição mais para comprar. Alguns eu comprei, já estavam no estado de decomposição avançado, então estou tendo que ter um cuidado muito grande para escanear as páginas, mas enfim, vai dar tudo certo. Então nós vamos trabalhar com essa visão panorâmica. Para isso, serão consideradas discussões teóricas de críticos que se debruçaram sobre a crítica literária e a história da literatura brasileira, como Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Alfredo Bose, dentre outros, partindo da literatura colonial até o modernismo de 20, né, através de um panorama de obras do cânone brasileiro. O aluno será levado a refletir sobre as influências e características que moldaram o perfil do campo literário brasileiro, considerando seus aspectos estéticos, históricos e ideológicos. Então, nós vamos fazer essa varredura, pegando aí, né, do quinhentismo até o modernismo de 20, e essas leituras críticas que foram feitas, né, dessas obras que constituíram aí o período da historiografia literária brasileira. Como será realizado? Ele vai funcionar nessa modalidade virtual assíncrona. Não, professor, nós vamos ter aulas agendadas em horários específicos, como que funciona isso? Não, nós não vamos ter aulas síncronas, esses encontros, né, agendados. Os vídeos, eles serão postados no nosso canal, né, no YouTube, em modo público. Isso quer dizer? Vocês podem acessar esses vídeos a qualquer momento, principalmente no momento que vocês tiverem disponibilidade de assisti-los com calma, fazer anotações, pensar sobre as nossas discussões, tá? Eu coloco até uma fotinha aqui para vocês, né, se atentarem como é a página, o perfil inicial da página para localizarem, mas tem o link aqui também, tá? Então, eles vão estar disponíveis no YouTube em modo público, o que significa também que o que a gente vai discutir aqui vai estar aberto à comunidade externa, da UFMG. Então, se vocês conhecerem amigos, conhecidos, que queiram, né, assistir essas aulas sem estarem inscritos, né, dentro aí dessa dinâmica do recebimento de certificados, eles podem assistir essas aulas também. Tá? Só acessando os links. Os materiais e as nossas discussões, porque nós temos uma política para a oferta de certificados, que é uma participação tecendo comentários críticos sobre as aulas, né? Sobretudo levando em conta os textos que a gente vai ler, eles vão estar disponíveis no nosso Google Classroom, vocês já estão cadastrados. Quem não conseguiu ainda se cadastrar, né? Ou eu não, porventura, não tenha cadastrado vocês, entre em contato comigo pelo e-mail, tá? Para que eu possa lançar esse cadastramento. Algumas pessoas fizeram a inscrição com o e-mail sem ser da Gmail, utilizando o e-mail, por exemplo, institucional. O Google Classroom não aceita e-mails institucionais. Então, essas pessoas que se inscreveram com esses e-mails, eu mandei já uma mensagem pedindo que me retornassem um e-mail da Gmail para que eu pudesse fazer o cadastramento. Aqueles que ainda não conseguiram realizar esse cadastramento, entrem em contato comigo ou podem, através mesmo do link que eu deixei do Google Classroom, vocês podem entrar com uma conta Gmail. O curso vai disponibilizar certificado para os inscritos daqueles que cumprirem presença de 75% das videoaulas. Tá? Então, esses créditos que vão ser gerados na participação do curso, eles podem ser utilizados na contagem de horas para que o aluno possa se formar. Então, nós temos as modalidades, né, de horas extracurriculares que vocês têm que cumprir fora, né, do conteúdo curricular, e que esses cursos do apoio pedagógico, eles vão servir também para essa demanda, tá? E aí, esses 75%, que eles vão significar dentro aqui do curso Introdução à Literatura Brasileira. Nós temos 16 aulas, tá? Então, dentro dessa dinâmica, vocês precisam tecer comentários críticos em pelo menos 12 dos vídeos, né? 12 dos fóruns que eu vou gerar no Google Classroom,
sobre essas 12 aulas que nós iremos fazer. Essas 12 aulas correspondem aos 75% de 16 aulas do total do nosso curso, certo? O comentário, como que é esse comentário, né? Seguindo a linha dos outros professores que já estavam trabalhando com a área da literatura, eu peço que seja um comentário crítico de no mínimo 8 linhas. Essas 8 linhas, aí o pessoal fica, mas 8 linhas do Google Classroom pode não ser as 8 linhas, né, do celular que eu estou acessando. A ideia é que o comentário não seja somente, ok, vi, assisti, ótimo, tudo bem, né? O comentário tem que ser fruto de uma conversa com a leitura do texto, tá? Comentários como ótimo, adorei, eles não são contabilizados dentro desses 75%. Então, vocês podem escolher até 4 aulas para não comentar, mas essas 12 aulas que vocês precisam comentar tem que ser comentários críticos a respeito da aula e dos textos que a gente vai estar lendo. Vocês podem fazer, porventura, uma leitura intertextualizada com algum filme, alguma outra obra que vocês conhecem, que conversam, né, com a discussão de aula, mas tem que ser um comentário crítico, certo? E aí, sobre os módulos, né? Nós dividimos aqui em 4 módulos. O módulo 1, Literatura de Informação, Barroco Brasileiro. O módulo 2, Arcadismo e Pré-Romantismo. Módulo 3, Romantismo Brasileiro. O 4, Realismo e Naturalismo. E o 5, Pré-Modernismo, Modernismo de 20. A nossa primeira aula, nós vamos discutir sobre essa questão acerca do conceito de literatura brasileira e da formação da literatura brasileira. Então, discussões aqui acerca do pensamento de Afrânio Coutinho e Antônio Cândido. Então, eu ofereci para vocês, né, como texto para a gente discutir o conceito de literatura brasileira, é um trecho, né, dessa obra do Afrânio Coutinho, e o artigo do professor Marcos Rogério Cordeiro Fernandes, sobre o método crítico de Antônio Cândido, em formação da literatura brasileira. Então, nós vamos entender, dentro da dinâmica desses 2 críticos, né, como é que funciona essa ideia do conceito da literatura brasileira e da formação, sob a perspectiva desses 2 críticos. Essa é a primeira aula, a aula de hoje, tá? Na segunda aula, Visão do Novo Mundo. Aqui nós já iniciamos especificamente com a literatura, né? Os textos aí do quinhentismo. Não vou adentrar muito aqui, para não estender esse vídeo. Então, vocês passem o olho na ementa, né? Para conhecer aqui as obras que serão discutidas. Temos aqui um podcast do Silviano Santiago, falando sobre a literatura brasileira a partir de uma perspectiva pós-colonial, que é muito interessante, para que a gente possa ler esses textos do quinhentismo sob uma outra ótica, tá? Na aula 3, trabalhar com a literatura do José de Anchieta, né? Essa literatura que eu coloco com um plus de intenção pedagógica, como funciona isso, e que a gente trabalha com Alfredo Bose. Esse é um dos textos que eu preciso escanear para vocês, mas vou finalizar esse trabalho hoje ainda. Na aula 4, trabalhando com o Padre Antônio Vieira, como é que a gente pode pensar essa retórica, nessa palavra empenhada do Antônio Vieira, dentro aqui do contexto, né, da literatura brasileira, como é que isso funcionava a partir dos sermões, né, o que a gente tem de elementos retóricos, e que são importantes para a gente pensar na característica dessa obra do Vieira. Gregório de Matos, já no Barroco, como é que é pensar o Gregório de Matos segundo a historiografia literária de Antônio Cândido, que não inclui, né, o Barroco brasileiro, e como é que é pensar a importância do trabalho de Gregório de Matos, né, para se pensar o Barroco brasileiro. A gente vai trabalhar com alguns poemas escolhidos. As academias e o ciclo de ouro, aqui já entrando no módulo 2, arcadismo e pré-romantismo. Pensar o arcadismo, onde o Antônio Cândido
ele vai situar, então, no início, né, da formação de um espírito literário, né, especificamente brasileiro, pensar essa ideia das academias, né, da literatura congregada, os grêmios, como é que os intelectuais daquela época começaram a se reunir para produzir literatura, a ideia de arcar de ilustração nas obras do Cláudio Manuel da Costa. Já na aula 8, entrando no romantismo módulo 3, trabalhar essa ideia da literatura nacional entre esse sentimento de missão, né, e de heróis, pensar Gonçalves Dias e José de Alencar, como é que isso funcionava dentro do contexto da historiografia brasileira, qual era esse sentimento, que ideia a gente tem de literatura, sobretudo pensando o romantismo brasileiro, né, e o público leitor da época, porque a literatura de José de Alencar, por exemplo, se destacava mais que a de Gonçalves Dias, né, os poemas de Gonçalves Dias. O tipo de leitor que tínhamos naquele momento é fundamental para a gente entender, né, a ideia do romantismo, a quem ele se destinava naquele momento. Na aula 9, o debate abolicionista em Castro Alves, a gente pega o Mário de Andrade aqui fazendo uma leitura, né, da inserção do Castro Alves nesse debate abolicionista. Eu acredito que é uma leitura diferente do que a gente está acostumado a fazer sobre a obra de Castro Alves. Já no módulo 4, né, um módulo um pouquinho maior, trabalhar realismo e naturalismo, Machado de Assis revisando o processo de formação da literatura nacional com o seu texto Instinto de Nacionalidade, um texto de crítica sobre a literatura que estava sendo produzida no Brasil até aquele momento. Uma hipótese, depois na aula 11, né, sobre a situação de Machado de Assis na literatura brasileira, um texto que a gente tem o Alfredo Bose discutindo, né, a participação de Machado de Assis nesse momento na literatura, e na aula 12, Aloysio de Azevedo e Romance Naturalista, pensar o cortiço, né, o que o cortiço significou dentro do contexto do naturalismo. Uma leitura complementar que eu coloco, né, para vocês fazerem, é essa ideia de ler sobre o modo estrutural, né, o cortiço, os elementos do texto, e que a gente discutiu a respeito do jogo do texto, o modo como o autor ele vai construindo, através das estruturas narrativas, né, a participação, né, o chamado, né, ao leitor, não ao leitor empírico, né, mas ao leitor modelo, aquele que vai pegar as pistas, né, do texto. Na aula 13, que é a perfeição da forma como ideal artístico, vamos pensar o parnasianismo e o simbolismo dentro do contexto da literatura brasileira, a ideia de forma, né, da perfeição. Na leitura complementar, aqui também eu deixo alguns textos para a gente complementar as nossas discussões, né? O José Guilherme Melchior, trabalhando tanto com o parnasianismo quanto o simbolismo, naquele contexto que significava pensar, né, esses dois projetos literários dentro da historiografia literária brasileira. E no módulo 5, por fim, o pré-modernismo e o modernismo. Aula 14, Lima Barreto na Primeira República. A gente vai ler aí um capítulo do Literatura como Missão, que é Lima Barreto e a República dos Brusundangas. O projeto de república, né, a república que não foi, segundo a ótica do Lima Barreto, a contextualização da sua literatura, né, enquanto uma literatura quase missionária, né, uma missão que Lima Barreto tinha com a literatura e todo o seu aspecto ligado à sociedade, aquele período histórico. Na aula 15 já entramos na Semana de Arte Moderna, já para quase finalizar o curso, né, pensar o movimento modernista sob a ótica do Mário de Andrade, e também em Alfredo Bose, com a leitura complementar, né, que foi a Semana de Arte Moderna. Modernismo de 20 aqui, pensar essas manifestações do modernismo brasileiro, né, com o texto da Maria Célia de Moraes Leonel, e o capítulo 4 aqui, do Gilberto Mendonça Telles,
no livrinho dele aqui, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, né, a gente pensar no modernismo brasileiro, o que ele significou, né, o que a gente tem aí de informação sobre isso, uma leitura complementar do Silviano Santiago, que é a permanência do discurso da tradição no modernismo, tá? E aí, aqui é as nossas referências, e a referência complementar. Uma coisa que eu costumo fazer muito é que, de repente, durante o curso, alguma outra leitura, né, que não estava disponível, não estava prevista na ementa, ela possa, porventura, entrar em discussão. E aí eu vou oferecer previamente o texto para vocês lerem, tá? Então, é que, de repente, nas nossas discussões, alguma coisa vem à mente e eu queira adicionar. Então, isso está previsto. Então, não se preocupe, eu vou oferecer as leituras complementares que, porventura, forem adicionadas na nossa discussão. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o Google Classroom. Então, vocês estão cadastrados já nessa plataforma, tá? Aqui eu estou mostrando de um curso que já passou, que foi o Negro na Literatura Brasileira, tá? Então, como que eu organizo os materiais? Aqui nessa aba mural, né, geralmente eu deixo recadinhos para vocês, links, né? Recordo vocês de alguma questão que vocês precisam me entregar, né? Alguma dúvida que eu tenho, então vocês podem conversar comigo por aqui. Eu até gosto que vocês comuniquem comigo por lá, tá? Para a gente saber como está o andamento do curso. E aí, fora essa parte aqui dos recadinhos, para vocês aparece um pouquinho diferente, tá? Não tem todas essas abas aqui, mas a aba atividades com certeza tem. Eu faço essa divisão por módulos. Então, deixa eu lá no primeiro, por exemplo. Ó. Então, eu faço por módulos. Eu sempre coloco que aula, né, aqui cada postagem, por exemplo, aula 1, material. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, eu deixo anexado o texto dessa aula aqui, tá? E vocês podem abrir o texto e podem, né, porventura, baixar, enfim. Vocês podem baixar o texto para ler. Se vocês colocam, por exemplo, para imprimir, deixa eu baixar aqui. Ele abre numa outra aba e você consegue, ó, fazer download. Tá vendo? Então, vocês têm essa possibilidade de baixar o texto, criar, né, um arquivozinho de vocês aí do curso. Opa, fechei aqui. Então, eu sempre faço assim, por exemplo, aula 1, material, adiciono o texto, vocês podem abrir e baixar o texto para ler no momento que for, né, mais convidativo. E os fóruns, eu crio os fóruns de discussão aqui dentro também, tá? Então, geralmente eu deixo uma linha, né, argumentativa para vocês, para não ficar muito solto, ou faço uma atividade, um exercício comparativo, né, entre obras, para vocês, né, dialogarem. E aí vocês tecem os comentários, né, logo abaixo, tá vendo? Vocês podem conversar entre vocês, né, acrescentar comentário, né, da discussão de um ou outro aluno. Então, as discussões são tecidas aqui, nessa parte do fórum. Fórum, aula 1. Ok? Então, ela vai seguindo essa linha de raciocínio. Aqui no módulo 2, ó, aula 3, material, aula 4, material. Ó, aqui foi só aula 3 e aula 4. E o fórum também. E eu faço também um exercício aqui, que é deixar o link da videoaula que foi postada. Assim, o que eu tenho de recurso aqui? Toda vez que eu posto algum material no Google Classroom, vocês recebem um e-mail, né? Nesse e-mail que vocês cadastraram aqui na nossa plataforma da Gmail. Então, toda vez que eu posto uma videoaula, eu aviso vocês por aqui também. Então, aqueles que porventura não se cadastraram lá, não se inscreveram no canal no YouTube, vocês também recebem disparam um e-mail para vocês avisando, ó, tem aula nova no canal do YouTube, tá bom? Então é isso, não tem muito segredo. Toda vez que vocês entrarem no Google Classroom, vocês vão procurar pelas pastinhas, tá? Aula, o que é aula, o que é fórum.
está sempre sinalizado, então não tem como se perder, tá ok? E assim vai até, né, o último módulo. Nesse nosso novo curso, nós vamos até o módulo 5. Então é isso. Outra informação que eu quero deixar para vocês é que eu costumo postar as aulas na parte da noite. Por quê? Porque para mim é mais interessante por causa da questão do silêncio. Aqui onde eu estou morando está em obras, tá? E tem uma obra bem na frente aqui da minha casa. Agora, por exemplo, eu estou gravando no horário que os pedreiros estão no momento de almoço. Então, por isso que não está fazendo muito barulho, mas é extremamente barulhento. Então, eu acredito que é mais interessante postar, gravar no momento da noite, que é mais tranquilo, tanto para mim quanto para vocês, tá? Então, geralmente eu posto no período da noite, não se preocupem, tá? Na parte do dia eu não costumo postar os vídeos, vocês podem acessar sempre um dia após o que está também previsto na ementa do curso aí, né? Caso fique muito tarde para vocês acessarem. O prazo para finalização do curso, né, aqui está no dia 17, mas eu sempre deixo uma semana a mais para que vocês possam concluir todos os comentários. Então, eu não tenho um prazo fixo, por exemplo, para cada aula. Eu tenho um prazo final de entrega, então, dos comentários, né, para as monitoras emitirem o certificado. Geralmente, eu trabalho com um prazo a mais do que a finalização do curso. Então, aqui nós estamos finalizando o curso no dia 17, geralmente contem uma semana a mais para a gente fechar o curso todo. Então, não se preocupem em relação a isso. Não existe um prazo fixo para tecer comentários em cada aula. Vocês vão fazendo de acordo com o tempo de vocês, tá? Levando em consideração o trabalho, né, as disciplinas da graduação. Então, vocês têm essa maleabilidade aí, tá ok? De modo geral, acredito que eu esclareci, né, todos os pontos que eu achei pertinente, né, esclarecer com vocês. Quaisquer outras dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo endereço de e-mail que eu deixei disponível para vocês, tá bom? Então, nos vemos mais tarde, vou estar postando a primeira aula para vocês, e é isso, né? Espero que a gente tenha aí um caminho, trace um caminho aí interessante de discussões até o final do nosso curso. Um abraço e nos vemos